Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral, que recebe hoje, com muito prazer, o advogado, comentarista do programa, Roberto Mohamed Amin Júnior. Eu gostaria de dizer aos nossos telespectadores, neste início de programa, que hoje nós teríamos a presença, a participação e a entrevista com a deputada federal Rosana Vale, candidata à Prefeitura Municipal de Santos pelo PL, Partido Liberal. Assim como fizemos anteriormente com os demais candidatos, Fernando Pinheiro, do Avante, Thelma de Souza, do PT e Rogério Santos, do Republicanos. No entanto, no dia de hoje, que era um dia marcado para a deputada Rosana Vale conceder entrevista aqui no Opinião, ela simplesmente cancelou a participação aqui no nosso programa, alegando outras agendas. Roberto Mohamed, gostaria de ouvi-lo. Chico, é lamentável, porque foi confirmada a participação dela, então o problema de agenda não foi. É muito triste que a gente não possa ter a fala dela, porque esse programa deu um espaço de 4 blocos para cada candidato, que pôde falar o que queria. Democraticamente, né? Exatamente. E nenhum candidato pediu pauta, perguntou o que ia ser perguntado, só a assessoria dela. E talvez tenha sido esse o motivo dela não ter vindo. O Opinião tem como regra que a gente aqui não faz pergunta chapa branca. E, curiosamente, ela esteve na sabatina da TV Tribuna essa semana, conduzida de forma brilhante com todos os candidatos pelo Rodrigo Nardelli, que eu sei que foi seu aluno. Sim, é verdade. Um abraço porque ao Nardelli. Ele não alisou com ninguém. Tá certo. Ele foi firme nas perguntas, fez perguntas indigestas e todo mundo respondeu. Mas tem uma nela, e eu vou pedir licença e agradecer à TV Tribuna pela sessão das imagens, e parabenizar o Rodrigo, porque o Rodrigo Nardelli pergunta para ela se o fato dela ser deputada federal por causa dos votos da região, notadamente do Litoral Sul, se o fato dela, como é que ela explicaria isso aos seus eleitores de São Vicente, Praia Grande, Tariri, Peruíbe, Vale do Ribeira. E aí ela respondeu uma pérola que eu acho que merece ser comentada, principalmente no dia em que ela deveria estar aqui. Por favor, Davidson. Mas vamos ver o VT, né, Roberto? Um VT tratando desse tema. Davidson, por favor. Eu refleti muito sobre isso. Eu fui a deputada, você tem razão, que mais trouxe recursos para a região, para as cidades da Baixada Santista e também do Vale do Ribeira. Mas eu creio que falta um líder na cidade de Santos que consiga reunir as demais cidades. As nossas soluções, elas não são soluções individuais. E até então, eu tenho visto prefeitos preocupados apenas com o problema da sua cidade. E aí ele não consegue expandir. Uma cidade sozinha não consegue se desenvolver. A questão da destinação do lixo, a questão das enchentes também, a gente vê soluções isoladas. Então eu acredito, como prefeita de Santos, que eu posso ajudar São Vicente, como você falou, que eu posso ajudar as cidades vizinhas e que eu posso fazer, por ter esta visão regional, as demais cidades se desenvolverem. Eu tive 57 mil votos em Santos, 60 mil votos em São Vicente, eu tive voto regional. E eu encontro as pessoas na rua, às vezes de outras cidades, e elas falam, eu estou torcendo por você. Porque é uma evolução. A gente se tornando líder da região da Baixada Santista, né? Prefeito não é o chefe de uma cidade, o prefeito é o líder, tanto que existe o Condesb, onde o prefeito reúne os demais prefeitos para buscar soluções metropolitanas. Então acredito, até pela minha parceria com o governador do estado, que eu vou conseguir ajudar Santos, fazer as cidades progredirem em volta também. E resolver muitos problemas que hoje Santos enfrenta, porque os demais municípios não estão desenvolvidos de forma suficiente. Então, no turismo, na saúde e em diversas situações. Então, eu fiz essa reflexão e resolvi assumir esse desafio, porque eu percebo que vai ser o melhor, não só para a nossa cidade de Santos, mas para as cidades da região. Roberto, mas para esse tipo de postura, ou seja, de liderança da região, seria melhor permanecer como deputada federal. Chico, primeiro, me parece que a deputada não conhece o Condesb, né? Não é o prefeito chama os outros prefeitos. Quem é o líder do Condesb é o presidente do Condesb, que é um cargo rotativo. Sim. Segundo, não é hierarquia nas cidades do litoral. Santos tem o maior orçamento, mas
nunca teve uma grande liderança nisso, até porque, será que o Mourão permitirá, se eleito, que a Rosana Vale seja a líder da região? Será que, por exemplo, se o Farid ou quem ganhar a eleição no Guarujá vai permitir que ela assuma a liderança regional? Ela é prefeita de Santos. Quem tem que cuidar de São Vicente, onde ela teve mais votos que em Santos, é o Caio Amado. Prefeito de São Vicente. E se ele for reeleito, como provavelmente será no primeiro turno, será que o Caio Amado quer que ela mande lá? Hoje, por exemplo, o presidente do Condesb é o Caio Amado. Sim. É lamentável quando ela mostra que até agora ela não sabe se ela vai ser, se ela quer ser prefeita ou ela quer continuar deputada. Ou talvez ela esteja preocupada com 2026, se ela não ganhar a eleição. Sim. Porque é óbvio que vai ter reflexo. Ela pode até manter os votos dela, mas será que os votos em Santos, mas será que os votos nas outras cidades vão ser os mesmos? Não existe. Que resposta que ela deu, Chico? É lamentável. E a gente deixa de estar aqui discutindo esse tipo de coisa, porque fatalmente, como a sabatina da tribuna foi ontem, hoje eu ia questioná-la sobre isso, e é por isso que a gente não manda a resposta elaborada para os candidatos. Por quê? Porque você pode incluir um caso personalíssimo em cima da hora, Chico. É isso que é jornalismo. É isso que se chama verdade. O que me espanta, Chico, é ela ter medo de responder esse tipo de coisa. E quando confrontada com uma situação dessa, faz dá uma resposta que não tem sentido, não tem lógica. E eu até gostaria de deixar... A impressão que fica, Roberto, é que a Baixada Santista é um estado. É o governo e a da capital Baixada é Santos. A capital, e, portanto, a Baixada não é um estado, é uma região metropolitana. Aliás, é uma região metropolitana de direito, mas de fato não é, porque nós não temos muito pouco de ações em comum. Né? É o que a gente mais questiona de todos os candidatos, o Condesb. Sim. O Condesb tem muito... Primeiro, a AGEM, por exemplo, só serve para... É um cargo que o governador entrega para alguém que não conseguiu se eleger deputado estadual. O deputado Paulo Corrêa tem uma expressão interessante, que diz que a AGEM é uma casa de chá. Só para tomar um chazinho, pronto. O Condesb, por exemplo, só teria razão de existir, Chico, porque hoje a sua conformação está totalmente superada. Claro. São os prefeitos da região e o mesmo número de representantes do Estado. Já começa que está errado. Sim. O Condesb é da região. Segundo, todos os deputados estaduais da região e os deputados federais deveriam ser convidados não a comparecer na reunião, mas a fazer parte do Condesb. Sim, sim. Isso seria muito mais eficiente. E olhem só, por que o Estado se reserva o mesmo número de representantes que os prefeitos? Para barrar o que ele quiser. Ganhar todas as votações. Foi uma criação do Mário Covas, sim, mas que foi criada na época dentro de uma opção governamental, mas que já deveria ter sido, por exigência dos próprios prefeitos, mudada a sua conformação. Eu acho que tem que ter todos os prefeitos, todos os deputados estaduais, todos os deputados federais da região. Pode-se colocar, por exemplo, o presidente da União dos Vereadores da Baixada Santista, que é uma versão regional do Condesb para os vereadores. Lógico. Aí você teria um Conselho de Desenvolvimento de Região Metropolitana. Sim. De fato, Chico, um representante do Estado basta. Claro, e as ações regionais seriam muito mais eficazes. É lógico. Porque problemas comuns exigem soluções comuns. Nós temos muitos problemas em comum e, portanto, da forma como você propõe, realmente os deputados federais e estaduais já saberiam aquilo que os prefeitos consideram como absolutamente e estariam comprometidos, Chico, porque eles iriam votar e aprovar as resoluções. Depois ele não poderia, na Assembleia, tomar um pito do governador e mudar de ideia. Então, é essencial que você mude a conformação do Condesb. Agora, o que não pode é a deputada não saber, até agora, às vésperas da eleição, se ela quer ser deputada federal ou se ela quer ser prefeita. Ela tem que tomar uma decisão. E não precisa nem pedir dinheiro de resposta, porque convidada para vir aqui a senhora foi. Roberto, eu peço a sua licença, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida, logo após o horário eleitoral gratuito. É rapidinho, voltamos já.
Muito bem, estamos de volta com a Opinião Litoral desta sexta-feira, 27 de setembro, e hoje recebendo com muito prazer o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior. E agora nós vamos ver o segundo VT do programa de hoje. Davidson, por favor. Aí eu repito, eu vejo 5 jornalistas, certo? Moças que trabalharam numa grande emissora de televisão, que nunca leram um balancete na vida, acho que nem sabem o que é um balancete, certo? Deve conhecer somente de orçamento doméstico, vem nos ofender, certo? Dizer que estamos falando, sabe, fake news, estamos destruindo a cidade, ué. Com essa mídia, uma boa parte dela literalmente vendida, certo? Porque tem alguns advogados que participam de programas de televisão, certo? Porque um advogado que diz que o município não vai perder, lendo o artigo 158 da Constituição, das duas, uma, ele não tem que voltar para a faculdade, ele tem que voltar para o ensino fundamental, certo? Para aprender duas coisas, certo? Primeiro, interpretação de texto, e segundo, raciocínio aritmético. Então, o que eu estou falando não é novidade nenhuma. Muito bem, aí está o vídeo com o depoimento, a entrevista do jornalista Rodolfo Amaral, abordando 2 temas, Roberto. Orçamento doméstico de um lado e de outro, reforma tributária. Vamos analisar 2 coisas. Eu coloquei isso já que era o dia que ela devia, que a deputada devia estar aqui, esse é o principal assessor dela, ela escolheu muito bem. Ele fala 2 coisas que para mim são abjetas. A primeira, vamos explicar uma coisa. Ele fala de um vídeo que 5 ex-jornalistas da TV Tribuna, 2 são candidatas a vereador, uma é deputada estadual, uma outra candidata já trabalhou em vários programas, e elas falam, e é lógico que foi dirigido para ela, e só foi tirado do ar não por conta do conteúdo, Chico, por causa do tempo, porque ele não pode ocupar na campanha eleitoral gratuita mais do que um determinado percentual do tempo que o candidato tem. Então foi um erro do marqueteiro não ter cortado, não ter compartimentado as declarações. Mas está passando nas redes sociais, porque aí não há um limite de tempo nas redes sociais. Primeiro vamos explicar uma coisa. Eu sou advogado tributário e sou pós-graduado em Direito Tributário pelo CEL, e CEL não é o CEL, é o Centro de Extensão Universitária do Ives Gandra Martins. Eu odiava a aula de contabilidade. Eu tenho contador no escritório, porque eu odeio contabilidade. Mas eu sei o que eu falo. E o meu contador faz o que eu mando. Agora, balancete para mim não quer dizer absolutamente nada. Até porque o que é mais importante para todo mundo sempre são as notas explicativas de um balanço. Rodolfo, você tem um problema, você não respeita quem discorda de você. Na verdade, a deputada Rosana Vale coloca uma pessoa que já passou por N prefeituras, como secretário de Finanças, nunca foi brilhante nenhuma delas, foi meu companheiro de bancada no Opinião na TV Mar, sempre falando só de números. Porque números são uma coisa que, quando você está falando de aritmética, quando você está falando de economia, é bem diferente de aritmética. E o respeito à opinião alheia é muito importante. Você disse uma outra vez que eu não sabia como é que eu tinha OAB. Eu fiz OAB, inclusive foi a primeira vez que teve direito tributário no exame de ordem. E eu fui aprovado. E eu sempre respeitei quem pensa direito diferente de mim, até porque senão não poderia ser advogado. Existe dentro da ciência jurídica, existe a hermenêutica, que é justamente a interpretação do texto legal, em que você vai examinar, inclusive, a vontade do legislador. Ou seja, o que passava pela cabeça do legislador no momento que ele fez a lei, diante de um fato que talvez não existisse naquele momento. Aí quando você fala que eu tenho que voltar para o exame fundamental, porque eu não sei interpretar texto, só você, porque no Brasil inteiro ninguém questionou a reforma tributária afirmando que as prefeituras vão perder. E sabe por quê, Rodolfo? Porque você que não conseguiu entender o que os próprios artigos da lei falam de provisoriedade. E nenhum prefeito ia aceitar perder dinheiro. O Mourão era deputado federal e votou a favor da reforma. E ele vai voltar para a prefeitura de Praia Grande. O Caio não levantou panfleto na porta da prefeitura, o Caio Amado, para protestar contra a reforma tributária. Porque a deputada dele, a Renata Abreu, que é
que ele agradece por ter trabalhado com ele, que é a presidente do partido dele, também votou a favor. Só você e a candidata que você coordena a campanha acha e afirma que os municípios. Então, todo mundo é analfabeto. Metade da OAB tinha que voltar para o exame fundamental, segundo o seu raciocínio, que nem advogado é. Mas, quanto você me ofende, eu só me sinto ofendido quando alguém que eu respeito faz alguma coisa, que não é o caso. Agora, quanto às meninas, são profissionais, competentes. Eu posso discordar, por exemplo, das posições da Solange numa série de coisas, mas eu a respeito como mulher, como política e como jornalista. Porque eu conheço a história da Solange. Minha amizade com ela não é de anos, é de décadas. Você não tem o direito de ofender pessoas. E, na verdade, você ofendeu todas as mulheres. Primeiro porque o orçamento doméstico é realmente algo importante. Tanto que o Itaú está oferecendo um curso gratuito de economia financeira, né, para você justamente baseando-se no quê? No orçamento doméstico, Rodolfo. E ser prefeita ou prefeito é justamente a pessoa que tem que incentivar a sua população a não se endividar, a poder contar com serviços públicos eficientes para diminuir seus gastos. Então é muito importante o orçamento doméstico. Agora, ler balancete, hoje em dia, você achar um contador que saiba fazer lucro real, porque todo mundo só fica no simples ou no lucro presumido. E no real você tem que fazer escrituração. Você conta nos dedos. Mas você sabe tudo. Sabe qual é o seu problema, Rodolfo? Você não respeita as pessoas. Eu nunca desrespeitei você, mesmo discordando. Quando eu disse que era uma bobagem o que você estava falando, porque ninguém pensava assim, e é impossível dizer que uma prefeitura vai perder dinheiro, assim como na questão do endividamento, que você considerou fake news, não, senhor. Pode até não ser mentira, mas você falou uma tremenda bobagem também. Por quê? Quando uma cidade se endivida, ela tem um percentual de endividamento, e quanto maior esse percentual, melhor a saúde financeira da empresa. Dever não é o problema é dever mais do que pode pagar, o que não é o caso de Santos. Capacidade de endividamento. E você, como secretário de Finanças dos municípios para qual você alugou seus serviços, você sempre defendeu isso. Então, o problema não é que quando você é confrontado com uma coisa que você fala, você reage tão agressivamente que você ofende as pessoas. Aí me chamaram outro dia numa determinada rádio se eu queria debater. Eu falei, não, vou debater primeiro com quem? Com uma pessoa que está ocupando que cargo no período eleitoral? Eu vou debater com quem tem condição de debater. Reforma tributária, eu vou debater com o advogado tributarista. Eu não vou debater com o contador. Se ainda fosse um economista reconhecido, um economista declaradamente competente, porque o economista bom, ele sabe que existem opiniões diversas. Fosse assim, nós estaríamos bem, né, Chico? Os economistas brasileiros, cada um pensa de um jeito. Seja de esquerda ou de direita. Então, Rodolfo, eu vou pedir pela última vez para você. Não me ofende em nada o que você fala de mim. Eu sei a carreira que eu construí. Agora, respeite as meninas. Respeite. Você foi desrespeitoso, grosseiro e infeliz. Porque da mesma forma que as 5 jornalistas não sabem ler um balancete, a maior parte das pessoas que você quer que votem na sua candidata também não sabem. Mas eu te garanto que elas sabem quanto custa o quilo de feijão no supermercado. Claro. E sabem fazer o cálculo aritmético de quanto falta no salário delas. Quando elas têm que pagar plano de saúde, porque a saúde pública é ruim,
quando elas têm que pagar a escola particular porque o ensino público é ruim. Eu, por exemplo, hoje, Chico, ia perguntar para a deputada que revolução que ela vai fazer na educação se no programa eleitoral dela, porque revolução significa rompimento, Chico. É quando você joga fora tudo que estava antes. Você pode ser golpe ou revolução, mas nesse caso uma revolução, e vai fazer diferente. Aí todas as medidas que ela faz, dobrar vagas de não sei o quê, melhorar, quer dizer, ela diz que está tudo bom, ela só vai melhorar. Isso não é revolução. Revolução é romper. Revolução é mudar e para o lado oposto de onde esse aqui está indo. Por exemplo, você romper com a educação integral, em tempo integral. Todas as escolas vão ser um novo modelo, cívico-militares. Um novo modelo, tudo bem, aí você vai revolucionar. Agora, se você vai melhorar e ampliar a educação integral, evidentemente não é uma revolução. Então, é por isso que eu questiono, Chico, até onde a pessoa... por que ela não gosta de debate ou não gosta de ser questionada, sem saber previamente o que vai ser perguntado? Porque, na verdade, eu não vejo, além do caranguejinho andando de lado, eu não vejo nada de propositivo. E a gente queria justamente questionar esse tipo de coisa. Infelizmente, a gente não vai ter a chance de fazer. Não, e a TV Cultura Litoral, quando abriu espaço para todos os candidatos, era exatamente para discutir propostas. Planos, propostas, de que maneira as pessoas pretendiam enfrentar os desafios da cidade. E, para tanto, nós tivemos, como já disse, a participação do candidato Fernando Pinheiro, do Avante, o candidato Rogério Santos, dos Republicanos, a candidata Thelma de Souza, do PT. E hoje estava prevista e marcada a presença da entrevista com a deputada Rosa Navalli, do PL, que acabou não vindo. E, Chico, eu preciso fazer uma observação aqui, porque eu sei que eu não vou ser desmentido, porque ela é mais pura verdade. Em 2022, a deputada Rosa Navalli disse para mim, no jantar da causa, que não estava tendo espaço na mídia local. Eu disse, a senhora está equivocada, porque nós sempre lhe demos espaço. E ela esteve, em 2022, 3 vezes aqui no programa. Sim. Talvez tenha sido o único programa que deu esse espaço para ela, na quantidade, e sempre foi tratada com absoluto e total respeito. Tanto que nós temos imagens aqui, é isso que eu falo. Quando questionada sobre a questão partidária, porque a gente não pode esquecer que ela começa no PSB, apadrinhada pelo Márcio França, e depois ela cai nos braços do bolsonarismo, que eu perguntei isso para ela e ela deu uma resposta que ela repetiu durante anos. Meu partido é a minha região. Por isso, o encadeamento do primeiro bloco, em que ela fala que, como prefeita de Santos, vai fazer pelos outros. Aí não dá para entender e a gente nota que a coerência foi para o espaço. Muito bem, Roberto, vou pedir a sua licença, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com Opinião Litoral. Estamos de volta com Opinião Litoral desta sexta-feira, 27 de setembro, e hoje recebendo com muito prazer o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed. E agora, Roberto, temos um outro VT que trata de um tema também do momento, que é a questão dos bets, dos jogos online. Vamos ao VT, por favor, Davidson. A regulamentação dos jogos online previa a proibição do uso do cartão de crédito só a partir de janeiro, mas diante do volume de dinheiro gasto pelos apostadores e o endividamento das famílias, a Associação Nacional das Empresas de Jogos e Loterias decidiu se antecipar. Nós recomendamos que a partir do dia 1º não mais utilizasse o cartão de crédito para demonstrar para a sociedade, para o governo, que as casas estão interessadas numa legalização e numa regularização para que tenhamos um ambiente saudável de jogo. Em agosto, os brasileiros torraram cerca de 20 bilhões de reais em apostas online. Desse total, 3 bilhões foram gastos por quem recebe o Bolsa Família. Segundo uma consultoria de avaliação de impacto especializada na faixa mais pobre da população, as apostas eletrônicas já consomem parte da renda de mais de 40% das famílias das classes C, D e E.
Outro estudo feito por uma fintech revelou que 30% dos brasileiros com contas em banco fizeram empréstimos nos últimos 12 meses para financiar apostas. A situação já preocupa o Banco Central, que monitora um possível aumento da inadimplência, o que pode encarecer o crédito. A única intenção é olhar o macrodado e ver se tem alguma coisa que a gente pode fazer para que não exista uma inadimplência na ponta muito grande que afete a vida das pessoas. Aqui, o sentido é tentar fazer alguma coisa para educar as pessoas que estão, né, jogando em bet, que, né, é uma atividade que vai ser regulamentada, está sendo regulamentada, mas que, do nosso ponto de vista, o importante é o que isso impacta na nossa função-reação. Muito bem, o governo está estudando, viu, Roberto, proibir o uso do cartão Bolsa Família nessas apostas online. É um absurdo a permissão da utilização do Bolsa Família, do cartão do Bolsa Família, que é para a pessoa comprar alimentos, se alimentar em jogos de azar. Mas, Chico, isso deveria ter sido proibido desde o início. Claro. Em nenhum momento isso poderia ter sido aceito. Mas tem uma coisa que eu preciso que a gente falar. Se pode um site de apostas, por que não pode cassino? Cassino é auditado. Eu já disse aqui no programa, em Las Vegas, eles são obrigados a pagar um percentual do que eles ganham. É a melhor forma de auditoria. Se não pagar, é multado. E o cassino só vai quem tem dinheiro para pagar a conta. Que você não pode entrar num cassino, pedir uma água e ficar jogando. Até pode. Mas quem vai num cassino vai bem arrumado. Vai. Porque tem condições de pagar por tudo que a noite proporciona. Você vai ver um show, uma série de coisas. Tem couvert artístico. Se você gastar no jogo, não precisa pagar. É assim, é uma relação. Se for lá só passear, você tem que pelo menos gastar alguma coisa no restaurante, no bar. Isso é uma estrutura de cassino, gera emprego. Sim. Agora, gera imposto. É auditável. Agora, site de aposta virou uma praga. Uma praga que está contaminando o futebol. Todo mundo lembra o que aconteceu com a corrupção no futebol. Agora eles estão indo para esses joguinhos como a máquina caça-níqueis digital. Quer dizer, a polícia apreende máquina caça-níqueis em bares, cassinos clandestinos, e na mão de cada pessoa tem um. Pois é. Aí o comprometimento familiar, do orçamento familiar, Sim, do Chico, orçamento doméstico. Mas, Chico, esse discurso, que inclusive sempre foi usado para não haver o jogo no Brasil, eu acho que está indo pelo caminho perigoso. É uma doença? Da mesma forma que é o crack, que é o vício em outras coisas, qualquer tipo de vício. Mas o problema se ofereça tratamento, se alerte as pessoas. Por exemplo, hoje é um inferno você entrar no teu cheque especial. O banco fica mandando mensagem para você. Não é para usar o cheque especial. Não é para usar o cheque especial. Tá certo, o Banco Central falou, a taxa de juros é muito mais alta do que de um financiamento. Você tem que avisar o cliente disso. Então, faz a mesma coisa em relação aos jogos, mas jogos legalizados. Eu sou a favor da legalização do jogo do bicho. Sim. Você já tem uma estrutura pronta, é confiável, e falta pagar imposto. E parar de ficar mandando dinheiro para a delegacia. É o melhor caminho, Chico. Legaliza. Não luta contra a realidade. Cassino delimita áreas. Por exemplo, regiões que já tiveram. Sim, regiões turísticas, por exemplo. Vamos deixar claro, Chico. Nós não temos jogo no Brasil, porque nos anos 50, a mulher carola de um presidente da República absolutamente incompetente, talvez o mais incompetente que passou pela história desse país, que foi Eurico Gaspar Dutra. Pior presidente que o Brasil teve. Torrou todo o dinheiro que o Brasil ganhou na Segunda Guerra Mundial. Voltamos a ficar devendo. Não pagamos a dívida externa. E ainda proibiu o jogo porque a mulher dele, que era carola, pediu para ele fazer isso. Então, hoje a gente paga o preço por causa disso. Aquelas coisas que só acontecem no Brasil. Não tem fundamento. Nem a bancada religiosa. Por quê? A bancada religiosa não baixou um decreto legislativo ou não apresentou um projeto de lei proibindo as bets. Uai, cadê a coerência de vocês? Vocês são contra cassinos que geram emprego, que geram imposto, que vão trabalhar dentro da legalidade. Sim.
beneficiam a classe artística também. Lógico. E são a favor dessas bets, estão preocupados em quanto elas vão pagar de imposto. Aqui não pode usar o Bolsa Família, mas jamais poderia usar o Bolsa Família. Isso, para mim, me parece, Chico, aquela hipocrisia de governantes que só pensam em arrecadar. É o caso dessas lojas Oxxo, Sim. né, cujo representante foi recebido na prefeitura. Isso é o maior crime que se comete contra a economia local em qualquer cidade onde eles se instalam. Eles são uma praga, eles são gafanhotos. Em primeiro lugar, você tem uma loja que se diz de conveniência, horrorosa, espalhada pela cidade inteira, com um funcionário. Todas elas. Um funcionário. Até o pão é você que se serve. Pão congelado. Para mim, só uma pessoa com problema vai comprar pão congelado. É um congelado. Ele bota num forno e põe lá o pão, você que tem que se servir. É você que se serve em tudo, porque só tem um funcionário. Ou seja, esses caras são gafanhotos. Não geram emprego. Não trabalham em cima de margem de lucro adequada, portanto, destroem o comércio local. Se a prefeitura se beneficia com imposto, eu acho que é o Estado, que é ICMS, e não a prefeitura, não acho que compensa o estrago social e econômico que eles trazem às economias das cidades onde eles se instalam. É bobagem quem fala que isso é lavagem de dinheiro, não é, porque a Oxxo é da Coca-Cola mexicana. Para quem não sabe, a nossa Coca-Cola não é da Coca-Cola americana, é da Coca-Cola mexicana, que eu esqueci o nome agora da empresa. Mas é dessa empresa, é um empreendimento legal, mas que tem uma tática, Chico, de destruir a economia local. Ele visa as padarias, os pequenos empórios, sem trazer nada. E não gerando emprego. Você entra numa loja dessa, você verifica a funcionária, por exemplo, desespero, porque ela tem que cobrar, tem que pagar, tem que dar troco, tem que correr para cá, para lá, ou seja, pedir as coisas. É uma exploração de mão de obra, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E o incrível é que você fica, às vezes, com um prefeito recebendo esses caras com tapete vermelho. E isso está errado, muito pelo contrário. Conseguem, inclusive, alvará você para fazer um muro novo. Espera um mês a prefeitura e ainda se arrisca um fiscal ir lá e encher teu saco. Né? Dono de escola hoje em Santos, por exemplo, tem que soltar as crianças no recreio com mordaça. Porque senão é multado por causa do barulho. Imagina. Agora, eles conseguem alvará, Chico, em qualquer lugar em tempo recorde. Isso me espanta. Eu acho que merece uma explicação mais detalhada, porque que com eles a coisa é tão fácil assim, né? E com os efeitos deletérios que eles causam na economia local. Agora, em relação a Bet, Chico, eu queria fazer uma pergunta. Se o jogo é proibido, por que até agora a gente está discutindo se pode usar cartão ou não? Não podia jogar. Não, cartão de crédito, veja, as pessoas estão empenhando o seu crédito em apostas, na expectativa, na esperança de ganhar alguma coisa a mais. Ou seja, a pessoa só vai empobrecer mais, usando o cartão de crédito, usando o Bolsa Família, o seu próprio salário, enfim. Não dá, só empobrece. Só ganha quem é o banqueiro, não adianta, não tem como. Tá certo? Infelizmente, essa é a realidade. Nós vivemos um país pobre e que fica sujeito a esse tipo de situação. Mas é como o caso Chico, como é que uma pessoa gasta todo o seu dinheiro numa maquininha de caça-níqueis virtual, que você não sabe como ela foi programada. Foi programada para tirar teu dinheiro. Claro. Eles dão menos de 1% de retorno de prêmio, Chico. Eu estou falando, em Las Vegas eles têm que dar de 10 a 15. Aqui, essas máquinas não chegam, essas bets não estão entregando nem 1% do que elas estão faturando, e é dinheiro que está saindo do Brasil, e sem pagar imposto. E outra, gerando essa onda de lavagem de dinheiro e de crime que está todo mundo assistindo na televisão. A juíza de Pernambuco errou? Eu acho que ela se perdeu nas prisões. Mas é crime, tem que ser investigado. O Ministério Público lá está indo no caminho certo. É muita gente lavando dinheiro. Se é lavagem, é porque o dinheiro é ilegal. E o governo está preocupado com a arrecadação? Não, tem que proibir.
proibir este jogo digital Lógico. e liberar os cassinos, que está mais do que na hora, e legalizar o jogo do bicho. Aí sim, a gente vai ter uma possibilidade de apostas, de jogo auditável, controlado e fiscalizado. Essa é a maneira correta. E cassinos em regiões preferencialmente turísticas, tá certo? Até para servir como atrativo para, sobretudo, os turistas estrangeiros. Exato. É um caminho no sentido da geração de emprego, de geração de renda tão necessárias ao país. Roberto, eu vou pedir a sua licença, nós vamos para mais um rápido intervalo aqui no Opinião Litoral e voltaremos em seguida, aí sim, para o último bloco do programa Opinião Litoral. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta com a Opinião Litoral desta sexta-feira, dia 27 de setembro, e hoje contando com a participação do nosso comentarista Roberto Mohamed, advogado. E eu queria chamar agora o próximo VT do programa, que trata sobre a volta do X, o antigo Twitter. Davidson, por favor. O principal impasse para a volta do X no Brasil era a falta de um representante legal que respondesse na justiça pelas ações da empresa em território nacional. Os advogados do antigo Twitter afirmam que essa etapa está superada e apresentaram uma série de documentos para comprovar a indicação de Raquel de Oliveira Villanova Conceição como responsável pela companhia no Brasil. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o X no fim de agosto, afirmando que a companhia acumulava multas milionárias por ignorar decisões da justiça brasileira, inclusive ao não manter à época qualquer representante legal da empresa no país. No auge da crise, o dono da empresa, o bilionário Elon Musk, chegou a acusar o Supremo de agir de maneira ditatorial. Agora o X promete respeitar as decisões do judiciário. Além de indicar o representante legal, pagou as multas acumuladas e cumpriu a determinação judicial de suspender a conta de 9 usuários investigados no inquérito das milícias digitais. Despachos que até aqui a plataforma vinha ignorando. É muito difícil prever quanto tempo, primeiro por um tempo de análise do próprio STF e depois por um tempo de execução mesmo desse desbloqueio por parte da Anatel e por parte dos provedores. Mas parece que tudo está caminhando para o desbloqueio da plataforma. Vai ser esse o caminho mesmo, Roberto, desbloqueio da plataforma pelo STF? Vamos entender o que está acontecendo, Chico. Como a gente falou no bloco anterior, às vezes as pessoas se colocam na defesa de determinadas coisas que não tem sentido, né? A gente viu aí, eu vi políticos usando isso, falando de liberdade de expressão, deputados federais defendendo os interesses de um cara que só pensa em dinheiro. Ele é um oportunista que nunca criou nada. Ele é o que se chama de investidor. Ele nunca criou nada, ele não inventou o Tesla. Ele comprou o X, ele montou a Tesla, e foram os engenheiros que projetaram o carro. Ele investe em caras que sabem fazer. Ótimo para ele. Mas ele não tem diferença nenhuma do George Soros, por exemplo. Sim. É diferente do Zuckerberg, dono do Facebook, criador do Facebook, dono da Meta, que comprou alguns outros, e todo mundo fala, mas ele roubou a ideia. Não, ele melhorou. Mas ele criou o Facebook, que ele era o programador que criou a rede social, mais ou menos no mesmo momento que havia o Orkut do Google. Como os caras do Google foram caras que criaram um mecanismo de buscas, foram buscando cada vez mais pessoas, por que o Google não se lançou? Foi uma coisa de tentativa, erro e acerto, até chegar na versão do Google como mecanismo de busca, porque foi o início dele, mais eficiente. E aí acabou comprando todos os outros. Uhum. É preciso deixar claro que esses caras ele é um investidor, ele não é como os caras do Google e ele não é como o Zuckerberg. Ele é investidor. Ele só pensa em dinheiro. Então quem fica falando de liberdade de expressão não é liberdade de fazer o que eu quiser. Eu tenho que cumprir a lei. Claro. Eu tenho liberdade de expressão, mas a partir do momento que eu recebo uma ordem judicial, eu tenho que cumprir. Não cabe a ele. Não cabe a ele, um estrangeiro,
dizer que manda aqui dentro e questionar. Por que ele não faz isso na Turquia? Ele é tão valente, por que na Turquia ele obedece à justiça? Tem outros países em que ele faz tudo. Ele faz tudo que eles mandam. Ele brincou com o Brasil. Na verdade, ninguém mais tinha que ter conta no X se tiver um mínimo de vergonha na cara. Porque um estrangeiro que acha que aqui só tem palhaço, e na verdade tem um monte de cara que só acha que aqui só tem palhaço, porque a gente se veste de palhaço. A gente faz papel de palhaço. Quando eu vejo deputado federal ocupando a tribuna da Câmara dos Deputados para defender o Elon Musk, esse cara tinha que tomar uns 3 tapas na cara para acordar. Sabe aquela charge que tem do Batman batendo no Robin quando ele fala umas bobagens, que a gente vê muito no Facebook? É isso que esses caras estão fazendo. Deputado federal que defende liberdade de expressão, defendendo o X e defendendo Elon Musk, você é ridículo, você é um palhaço, você é um imbecil. Você não merece o mandato que você tem. Você quer discutir uma ordem judicial? É com recurso, é contratando advogado, pagando advogado que vai pagar imposto de renda no Brasil. Entendeu? É assim. Não dizendo que não vai cumprir ordem ilegal. Quer dizer, ele está acima da lei. O Elon Musk acha que está. E ele é simplesmente um picareta que deu certo. Ele não é um gênio. Como eu não acho que o George Soros é um gênio? Eles são investidores, são caras que compram empresas, muitas vezes para destruir. Ele conseguiu a proeza de comprar uma empresa e no dia seguinte fazer as ações dela caírem pela metade. Então, gente, vamos colocar a cabeça no lugar e parar de falar bobagem. E ele sentiu que o prejuízo é grande e por isso que agora ele concordou com tudo. Mas essa representante é uma laranja. Por quê, Chico? E o Supremo questionou o quê? Falou, tá, mas tem capacidade de pagamento? Vai ter conta no Brasil? O dinheiro, a monetização do Twitter ou X vai ficar no Brasil? O dinheiro vai sair pela via adequada, que é informando a operação de câmbio e mandando o dinheiro lá para fora depois do pagamento do imposto? É assim que vai funcionar? Quando descumprir uma decisão judicial e eu aplicar uma multa, eu tenho conta para penhorar? A senhora tem capacidade financeira para representar o X diante das multas que podem ser aplicadas? Então vamos deixar claro. Esses questionamentos estão sendo feitos pelo Supremo. Exatamente. E o X terá de respondê-los. Mas você vê como é grave. Eu vi advogados dando entrevistas quando ele mandou penhorar o dinheiro da empresa de comunicação por satélite de internet. Starlink. Gente, o grupo econômico é tese que não nasceu com Alexandre de Moraes. Há 20 anos se usa no judiciário. Qualquer advogado já defendeu ou requereu a consideração de grupo econômico para penhorar empresas que têm dinheiro quando o dono descapitaliza essa empresa para não ser penhorado. Principalmente na Justiça do Trabalho. Que é implacável em relação a isso. Você tem duas coisas muito usadas. A desconsideração da pessoa jurídica, que é quando você ultrapassa os limites da empresa e vai para cima dos donos, pessoas físicas, respondendo pela dívida. Ou a decretação de grupo econômico, em que você pega empresas que tenham a mesma... basta um sócio para se considerar muitas vezes, vai, lógico, na proporção do que ele tem do capital, mas responder por isso. Eu não vi nada, vai todo mundo falando que era um absurdo, que não sei... O que é isso? Há mais de 20 anos a gente tem esse instituto no Brasil sendo usado diariamente na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal. Até na Justiça Estadual, nas varas da Fazenda. O fisco faz isso sempre. Então, que palhaçada é essa? Eu não sei, Chico, defender liberdade de expressão para ficar defendendo um picareta, ele deu certo? Deu, mas ele é um picareta. Eu não consigo ver sentido nisso. O X vai voltar porque ele viu que estava perdendo muito dinheiro e ele só gosta de uma coisa, dinheiro. Agora, enquanto ele não explicar por que na Turquia, que é uma ditadura, ele cumpre tudo e no Brasil ele quis dar uma de valente, ele não explicou até agora. E essa representação? Essa representação, na minha opinião, tem que ser primeiro explicada. É representação como? O advogado representa o cliente, mas ele não pode responder financeiramente pelo cliente. Pois é. Então, em que ponto essa representação existe? Eu entendo que não... eu não conheço o processo.
mas tem que ter sede CNPJ no Brasil. E ela é a CEO. Eu acho que tem que ser assim. Agora, a representação legal para um escritório de advocacia, isso eu acho que o Supremo não deveria aceitar, mas também não vou ficar questionando, eles sabem o que estão fazendo. O que eu sei que foi questionado é se havia a capacidade desta representação de responder, Chico, por danos morais, desobediência à ordem judicial, a questão tributária. Isso até agora não foi explicado. Colocar uma advogada como representante me parece bem longe daquilo que é necessário. Muito bem. Roberto, já estamos nos aproximando do final do programa, mas eu queria uma avaliação sua rápida a respeito ainda do processo eleitoral. Nós estamos a 10 dias das eleições. Reta final, portanto. Você acredita que nesta reta final vamos ter uma temperatura mais elevada, vamos ter mais discussão em torno de propostas? Como é que você vê esse final, essa reta final do processo eleitoral aqui na nossa região? Chico, São Vicente é uma campanha política esvaziada. Sim. Porque aqueles que poderiam ser personagens para botar fogo no parquinho não quiseram. Solange e o Caio, França. Então, o Caio Amado está jogando amistoso. Não vale taça, não vale nada. Mar de Almirante. Tranquilo. O Mourão na Praia Grande fez a mesma coisa. Eu lamento ele ter saído candidato. Achei que ele estava fazendo um bom papel como deputado federal, mas realmente a gente nota que ele não gosta. Só que é o seguinte, é que agora vai passar muito tempo, né? Porque ele só vai ser candidato a deputado federal agora daqui a 10 anos. Né? Ele vai ficar 8 na prefeitura, aí vão passar mais 2, então ele só vai ser candidato a deputado federal, de novo, daqui a 10 anos. Sim. Então a gente não vai ter tempo de questioná-lo quando esse momento chegar, você vai fazer de novo o que o senhor fez sempre, então não vai dar, ele não vai ter esse questionamento. Eu acredito que depois de 8 anos ele se aposenta, porque aí o ideal, né? Já é avô, tal, aproveitar a vida. A gente vai se encontrar muito em Campos, que eu sempre encontro com ele lá. E eu gosto muito do Mourão e acho que ele está fazendo um bom trabalho como deputado, mas infelizmente ele quer voltar. Itanhaém é aquela eleição super curiosa, né? Porque você tem um prefeito que quer se reeleger e os 2 ex que foram os responsáveis pela cadeia de sucessão, e um metendo pau no outro. Tá estranho lá. Tá estranho. Essa é uma eleição interessante. Peruíbe, eu acho que é uma eleição tranquila para o Barbieri. Bertioga também, o candidato que é o vice, né, que é o candidato Marcelo. Do Caio Mateus, vai ser eleito com tranquilidade. São Sebastião é um negócio, porque todo mundo parece que rompeu com o prefeito e a coisa lá está meio esquisita. Cubatão, eu disse aqui que estava faltando os efeitos do apoio do PT e da Márcia Rosa ao Rodrigo Alemão. E eles estão começando a se fazer sentir. Se vai dar tempo ou não, que é um turno só, de chegar até a reta final, eu não sei. O poder econômico, a quantidade de dinheiro que o candidato da situação está colocando na rua é uma coisa inacreditável. Mas eu acho que há possibilidade de uma arrancada na reta final. O que eu não me conformo, eu vi o debate, Chico, os candidatos se atacando e deixando o candidato da situação ileso. Quando, na verdade, todo mundo tinha que estar unido para poder fazer frente a ele, porque é turno único. E tem gente ali com 1, 2%, que às vezes fazem falta para o segundo colocado, mas que a gente sabe que está fazendo o quê lá? Está fazendo o quê? Papel ridículo. Então... Muito bem. Roberto, olha, nós teríamos muito mais a conversar, mas temos limitações de tempo e vamos chegando ao final. Queria agradecer muito a presença do Roberto Mohamed, nosso comentarista, e agradecer especialmente a você, telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta segunda-feira em mais uma edição do Opinião Litoral. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.